Meus amigos, que alegria estar com vocês aqui. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, um amigo de muito tempo, um conselheiro, um mentor, alguém que me inspira, que é o pastor Sidney Costa, da IBM Alphaville. Boa tarde, pastor Sidney. Boa tarde, amigo pastor Cabral. Obrigado aí pelos sempre generoso na apresentação, nos elogios. Você é um grande amigo, um homem que mora no meu coração. Sempre é muito bom estarmos juntos, conectados. Obrigado pelo convite para partilhar. Estamos juntos aí conversando nessa tarde. Que bom. Pastor Sidney, então, a gente está aqui no Passo da Areia, assim como em Alphaville, falando muito sobre avivamento espiritual, despertamento. Amém. Mas essa palavra, ela tem muitas compreensões, dependendo de quem fala. Então, eu queria que tu trouxesse para nós qual é o teu conceito, a tua definição de avivamento. Muito jóia. Realmente, o avivamento, ele é um ponto marcante na história do cristianismo, mas que nos últimos tempos ele se tornou mais como uma marca, um chamado para um evento, né? Então vai ter uma semana de avivamento, vai ter um final de semana de avivamento, e eu chamo isso de despertamento, não de avivamento, porque nós não podemos promover um avivamento, nem produzir um avivamento. Nós podemos ir na direção de Deus e Ele promove o avivamento. Então, para mim, o que é um avivamento? Um avivamento é um movimento do Espírito dentro das pessoas, despertando um interesse, uma busca, um derramar da presença dele onde elas estão, contagiando onde está e mudando a realidade do lugar onde está, onde as pessoas estão. Quando acontece um avivamento do Espírito genuíno, uma coisa que o Espírito promoveu dentro das pessoas, a cidade é transformada, a casa é transformada, a igreja é transformada, o avivamento que começa na busca intencional e profunda da presença de Deus e da comunhão com Deus. E através da oração, do jejum, da leitura da palavra, do estudo da palavra, da devoção. E então o Espírito promove um movimento dentro das pessoas, e esse movimento de dentro, ele vem de dentro, avivamento vem de dentro para fora. E aí começa-se aquela onda espiritual que você não consegue nem explicar, você não consegue mensurar, mas você vê o efeito daquilo numa família, numa igreja, numa cidade, né? Ao longo da história foi assim no movimento dos morávios, quando eles saem, o resultado daquilo foi atravessar o continente, a evangelização no outro hemisfério, e depois, naturalmente, aí tem o movimento do avivalista ali na Rua Azusa, aquele movimento de despertamento espiritual. Puxa, aquilo o pessoal desce e vem para as Américas, vem aqui para esse tempo nosso, para o nosso espaço, para o nosso território. Enfim, os movimentos de avivamento começaram na oração, no joelho, poucas pessoas. Esse movimento cresce dentro das pessoas, cresce numa comunidade e se espalha pelo mundo. Então, para mim, isso é o avivamento bíblico, isso é o avivamento espiritual, é o avivamento que o fogo do Espírito traz. E a glória do avivamento não é do pregador, não é de uma denominação, é do próprio Espírito, e a honra é para Jesus, né? É assim que eu enxergo um avivamento. Eu vi que vocês estão falando sobre isso, a gente tem falado sobre isso, porque eu acho que o avivamento está acontecendo um avivamento espiritual no mundo. E vai acontecer muito mais forte, a gente ainda vai ver isso muito mais forte nessa fase pós-pandemia. Eu acho que já está acontecendo, na minha visão, já está acontecendo. Deus já começou, né? Pastor, recentemente vocês fizeram aí em Alphaville uma conferência sobre despertamento espiritual. Fala um pouquinho como é que foi, o que aconteceu, quais foram os resultados dela. Então, é interessante, seguindo essa linha que eu estava falando para você, como a gente acredita que Deus já está trabalhando, Deus está produzindo, eu nunca vi tanta gente buscando a Deus como agora. É interessante que alguns crentes da igreja, eles esfriaram, eles sumiram, eles desaparecem. Mas, ao mesmo tempo, a busca por Deus, a fome pela palavra e a abertura que a gente tem para pregar o Evangelho e falar de Cristo hoje, ela é muito grande. Eu venho percebendo isso desde o ano passado, naquele primeiro momento, todo mundo assistindo os cultos, mas depois, de lugares onde eu menos espero, a pessoa diz: aquele vídeo que você mandou, puxa, era só um vídeo, era só um versículo, mas aquilo fez um bem na nossa empresa e todo dia eu estou mandando para a empresa. Puxa, é isso aí, vamos semeando a palavra de Deus. E quando a gente percebeu esse movimento,
Aí eu disse, nós precisamos começar o ano buscando a Deus intensamente, como comunidade. Eu tenho feito uma oração, que Deus não me deixe pessoalmente de fora, nem minha família, e nem a nossa igreja de fora desse movimento de avivamento que Ele está trazendo para o mundo. Então eu convidei a igreja, a gente chamou de Semana de Despertamento Espiritual, o nome era Revival, uma semana de despertamento espiritual. Vamos buscar intencionalmente a Deus, profundamente a Deus. Nosso texto era o texto de Jeremias, capítulo 29, até vou ler aqui para a gente. Vocês me procurarão, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Então eu disse, olha, a gente não pode promover o avivamento, avivamento não é uma coisa que você marca uma data e acontece, mas a gente pode buscar a Deus intencionalmente, com o nosso coração aberto, totalmente quebrantado diante dele, porque todos os que buscam encontram. Então essa era a tônica da nossa semana. Vamos buscar a Deus intencionalmente, profundamente numa semana. Eram 24 horas de oração, 7 dias por semana, 7 dias de jejum, a gente incentivando a igreja a busca do jejum, da oração, meditações, trouxemos pregadores que a gente sabe que tem um compromisso sério com Deus. Tínhamos vários amigos para trazer, mas escolhemos alguns que eram só 7 dias. Pessoas de diferentes idades, diferentes denominações, porque eu acredito que avivamento não é numa geração, ele é um avivamento num tempo. E também não é numa denominação, ele é no meio do povo de Deus. Então foi uma semana assim, muito boa, de domingo a domingo, começando com uma Edmeia Williams, uma pregadora do evangelho, assim, uma mulher que prega com a vida, né, mas prega muito bem. A Edmeia, ela é anglicana. A gente passou por presbiteriano, o pastor Arival, o reverendo Arival, aqui do Presbiteriano de Pinheiros, esteve conosco, Edmeia 2 dias, o Arival. Depois a gente teve o Rafael Abdala, lá de Cachoeira do Itapibe de Guarapari. O menino tem 26 anos, mas ele é um homem de Deus incrível, ele trouxe uma palavra tão profunda aqui. Aí a gente foi para o Guilherme Franco, no Recife, que ele era um pastor, uma igreja independente, foi presbiteriano, mas é independente. Não tinha batista, presbiteriano, anglicano. Aí depois veio o Michel Piragini, também um outro jovem pastor, mas uma profundidade, uma autoridade que vem da vida. Foi uma bênção aqui. A gente terminou com o Armando Bispo, que aí já é um cara mais velho, mais maduro, uma longa jornada na estrada, mas que foi de uma profundidade, ao mesmo tempo que é muito simples, foi de uma profundidade incrível, chamando a gente, assim, não é o que ele faz, não é o que acontece no encontro, mas é aquilo que nós trazemos para o encontro com Deus. E a nossa motivação de buscar a Deus, aquilo que nós trouxemos para adorar a Deus, cara, foi sensacional. E era uma coisa bem simples, a gente tinha 35, 40 minutos de louvor, e 35, 40 minutos até 1 hora de pregação. Era um culto de 1 hora e 45, no máximo 2 horas. Mas louvor, pregação e oração no final. O que eu posso dizer para você, fomos visitados profundamente pelo Senhor, os frutos disso a gente está colhendo, a gente está vendo uma igreja mais afetiva, uma igreja mais espiritual, uma igreja mais tranquila, uma igreja mais madura, a começar da liderança. Então, isso trouxe mudanças na liderança da nossa igreja, trouxe mudanças no nosso comportamento, criou-se uma base, um ponto de partida para uma outra cultura. Que tipo de igreja nós queremos ser? Somos uma igreja centrada em Cristo, mas participando somente daquilo que Ele está fazendo, não naquilo que nós queremos fazer para Ele. Foi incrível, foi uma bênção. Legal, puxa, que maravilha, fiquei aqui animado só em te escutar aqui com isso. Pastor Sidney, a gente está vivendo hoje, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, de novo aquele momento de igreja apenas online, né? Tudo online, culto online, grupo online, tudo online. Será que nesse ambiente online, esse ambiente digital, é possível ter um avivamento ou nós vamos ter que esperar passar isso para ter o avivamento? É possível ter um avivamento, a gente precisa usar corretamente a ferramenta, né? A internet ela pode ser usada para o bem, para o mal, é usada para tanta coisa. A internet hoje já tem até cirurgia feita pela internet, os médicos operando por robótica à distância e o paciente lá. Por que não vivenciarmos um avivamento? É só a gente entender o conceito, né? Avivamento é o povo de Deus junto buscando a Deus. Então nós precisamos usar a internet, e aí eu acho que tem uma mudança nesse momento agora em relação ao ano passado. O ano passado, no primeiro momento da pandemia, todo mundo precisava de informação.
Então a gente rapidamente se mobilizou nas lives por uma questão de conteúdo, produzindo conteúdo, gerando conteúdo. Então eu fiz muitas lives, eu fazia live segunda, quinta, quarta era uma coisa, cada dia um tema, oferecendo conteúdo, mantendo a igreja informada com conteúdo. Hoje eu acredito que as pessoas estão um pouco cansadas disso e ao mesmo tempo fragilizadas, a vulnerabilidade ficou maior, as pessoas estão precisando de conexão. Então, ao invés de, não que não precisam de conteúdo, a gente vai continuar pregando, falando, tudo que nós fazemos tem que ter conteúdo. Mas o ponto alto hoje da conexão, da internet, da utilização da internet na vida da igreja, é a conexão. Então, é um WhatsApp pessoal, como você está, é a oração, são movimentos de oração através da internet. Eu estou gastando hoje muito mais tempo na internet com oração. Todo dia eu estou fazendo uma live 6h30 da manhã, mas não é pregação, não é estudo bíblico, é oração. E dizendo para o pessoal, escreve, quando você está escrevendo aí, Deus está ouvindo. Quando você está escrevendo, o outro lado está recebendo. Dê o amém, o glória a Deus, porque mesmo sendo um meio virtual, o amém, o glória a Deus, o coração devoto é real. Então, eu fiz uma mudança, Cabral. Ao invés de usar a internet para conteúdo, a gente continua tendo culto, mas o nosso culto é mais afetivo, e a gente já engata uma conversa depois do culto. E o nosso tempo de oração. Nós estamos com 3 grupos permanentes de oração na igreja, interagindo através da internet. Um grupo de capelania, mais ou menos 70 intercessores. Um grupo de intercessão, mais de quase 400 pessoas. E um grupo de oração. Mas tem diferenças? Porque um grupo de oração se reúne todo dia, 7 da manhã. Quem quiser entra lá e ora com eles pelo Google Meet. E aí os motivos de oração e tal. Os motivos dali vão para a capelania, que continua. A capelania não só ora, mas ela liga para a família, ela acompanha se o doente, ninguém pode receber visita, mas ela acompanha, ela manda um versículo, ela manda uma música, ela grava as orações. Eu tenho gente da capelania que passa 1-2 horas orando num quarto com o WhatsApp, gravando orações e mandando para as pessoas. Então, o grupo de capelania, o grupo da oração, e depois o grupo de intercessão, que pega tudo isso e é intercessão permanente. O tempo todo, e a gente publicando, é um grupo fechado do Facebook. Então, alguém entrou no hospital, uma emergência, a gente coloca ali, daqui a pouco o pessoal orando, e aí a gente celebra a vitória. Então, nós temos visto esse movimento. Isso demanda do pastor. Eu tenho investido. Só nessa oração virtual, esse movimento de oração de 2-3 horas por dia. Meu tempo de internet aumentou. Os aconselhamentos, as entrevistas, né? Hoje nós estamos com muita... Então, de novo, não é... Agora, eu acho que o avivamento pode acontecer na igreja, mas é oração, é conectividade, é proximidade, é o incentivo, são palavras de encorajamento, é amizade espiritual, porque eu acredito que é o bem que dissipa o mal. Aquilo que nós estamos ligando no céu é que vai dissipar o mal que infestou a terra. Então, a gente se liga ao céu, o céu vem... Tem uma frase que está na internet, está tudo fechado, mas o céu está aberto, né? E é verdade, parece uma coisa simples, um jargão, mas o céu está aberto. Deus está pronto para derramar sobre nós, Deus está se derramando. Ele já derramou Jesus sobre nós, mas Ele continua derramando coisas especiais na nossa vida. E eu me lembro de uma frase que você falou, muito antes da pandemia, várias vezes, que o céu não está em crise, né? O céu não está em crise, não está. O céu não está em crise. O plano de Deus não parou, né? Os nossos planos, eu não sei os seus, mas os meus, eu tinha tanto plano que eu nem engavetei, eu desmontei e guardei. Aquilo é passado, é história. Por outro lado, Deus fez brotar coisas novas. Ou a gente acredita nisso, e para mim esse é o avivamento espiritual. É a gente ouvir uma palavra profética e pela fé acreditar que aquela palavra profética é para o nosso tempo, é para o nosso dia, vai orientar os nossos passos, vai alimentar o nosso coração e vai colocar a gente para frente. Então, hoje é um tempo de mesmo viver pela fé. Hoje de manhã eu li Hebreus 10, 39, 38 e 39, que fala que o justo viverá pela fé. E nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós temos fé e somos salvos. Nós acreditamos e somos salvos. Então, não é hora de olhar para trás agora. Né? Agora é hora de viver pela fé, o justo viverá pela fé, não retroceder, continuar crendo nas promessas e ir para frente. E é aí que eu acredito que é o passo do avivamento. Essa busca profunda. Então, é possível ter um avivamento pela internet. Só que é menos atividade, menos programa. A nossa agenda de compromisso na internet está pequena, mas o nosso tempo de oração e interação triplicou.
aqui na igreja. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também que eu acho interessante, que é a seguinte. A gente está tendo muitos estudos e análises, né, dos efeitos da pandemia na economia, na saúde mental, na educação, enfim, em várias áreas. Mas eu queria te ouvir, o que você acha quais são os efeitos da pandemia na espiritualidade do brasileiro? Então, eu acho que tem um efeito... primeiro, tem dois lados aí bem assim evidentes, né? Tem um lado, primeiro, da decepção e da frustração. Aquela espiritualidade, quem estava buscando uma espiritualidade baseada ou num sistema, ou num homem, ou numa denominação, ou seguia o fulano, esses fulanos desapareceram. Então, existe um mix de frustração, de decepção. Puxa, não funcionou. Mas, por outro lado, que eu acredito que é maior esse movimento, existe uma busca tão grande por Deus nesse momento, que eu acho que nós vamos ter uma explosão espiritual no mundo, positivamente falando. Porque a medicina quebrou, o negócio quebrou, o cara tem, aqui eu estou vendo isso aqui, em São Paulo, o sujeito pode ter o melhor plano de saúde hoje, ele pode ter dinheiro. Eu tinha uma pessoa do meu pequeno grupo, a gente chama agora de GR, então nós até mudamos, não é mais pequeno grupo, é grupo de relacionamento. A gente tinha uma pessoa no meu GR dando um testemunho, ela disse assim: pastor, meu marido pegou a Covid, estava sendo tratado em casa, foi para o hospital. Chegamos no hospital no domingo, e o médico disse assim: olha, então, ele realmente precisa ficar internado, ele está com 70% do pulmão comprometido, mas nós não temos vaga aqui. Ela disse: não tem problema, eu pago. Não precisa nem ver o plano, eu pago. Eu disse: não, a senhora pagando não tem. O seu plano é muito bom, você poderia ficar aqui, mas não é plano, não tem vaga no hospital aqui. Nós não temos nenhuma vaga. E mesmo que a senhora quisesse pagar à vista, transferir o dinheiro agora, a gente não tem como receber seu marido. Ela disse que ela levou um choque. E ela disse assim: eu só tenho uma coisa para fazer. Ela pediu um cantinho lá, e ela disse: pastor, eu entrei num cantinho, uma salinha que tinha, ajoelhei e eu fiquei 15 minutos falando com Deus: Deus, venha ao nosso encontro, porque não é o dinheiro, porque não é o plano de saúde, é o Senhor. Venha ao nosso encontro, me socorre, socorre, socorre. E ela disse que passou uns 15 minutos, o administrador do hospital veio e falou assim: olha, nós fizemos um remanejamento, conseguimos remanejar uma ala, e a gente criou 6 vagas na UTI. O seu marido, então, está sendo internado na UTI. Conseguimos mais 6 vagas na UTI. E ela disse assim: pastor, foi Deus que abriu a vaga. Então, eu acho que a gente... Foi Jesus, foi a mão dele, né? Então, assim, eu acredito que nós estamos vivendo isso. As pessoas estão buscando a Deus porque não tem o que buscar. A gente já sabia disso, que é Deus que faz, é Deus que dá, mas agora se tornou evidente. A vulnerabilidade do ser humano ficou muito mais em evidência, né? A nossa fraqueza e fragilidade, que a gente tanto tentava ensinar para as pessoas, hoje é evidente. Então nos resta a busca, e essa busca vai gerar um avivamento. Então tem uma outra experiência, eu contei uma experiência do hospital para você, mas tem uma experiência de um casal que estava no nosso GR, no nosso grupo de relacionamento aqui, e eles contando que desde o começo da pandemia eles começaram a brigar muito, ficando em casa. O casal que tem 2 filhas jovens, e esse ano eles disseram assim: nós vamos buscar ajuda, um aconselhamento. Depois buscaram uma terapia, mas chegou um momento que ele falou assim: olha, a terapia não tira a gente de casa, e o aconselhamento também não vai tirar ninguém de casa, nós temos que nos resolver aqui em casa. Então eles orando e assumiram um compromisso diante de Deus, por temor a Deus, por amor que eles têm um pelo outro, pelo bem da família deles, eles não brigariam mais, tomaram essa decisão diante de Deus e foram conversar com as filhas: olha, vocês têm visto a gente brigar muito, mas nós tomamos uma decisão e queremos dizer para vocês, por amor a Deus, nosso compromisso. Aí a filha disse assim: olha, eu quero contar para vocês que há 6 meses atrás eu via vocês brigando e eu não tinha o que fazer. E eu fiz um pacto com Deus. Eu estou todos os dias orando, todos os dias lendo a Bíblia, em favor de vocês, e pedindo que Deus, esse era o meu compromisso com Deus: Deus, eu vou te buscar, mas eu peço que o Senhor toque no coração dos meus pais e que eles se convertam, mudem de ideia, convertam seus corações um ao outro e parem com essa briga e vivam bem. E graças a Deus, porque hoje Deus respondeu a minha oração. Os pais ficaram tocados, as filhas, e os pais pensaram assim: puxa, Deus estava respondendo a nossa oração, mas na verdade ele estava respondendo a oração da filha,
Então, assim são os movimentos espirituais, né? Eu acredito que a gente vai viver uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade profunda, uma espiritualidade simples, mas uma espiritualidade genuína. Aquilo que era desejável hoje se tornou um imperativo. Por exemplo, a coerência na espiritualidade. Ou você é coerente ou não é. Não dá para enganar ninguém. A pregação da palavra. O que tem vindo, nós batizamos recentemente, eu batizei domingo retrasado, antes de fechar aqui, 28 pessoas. Como que pode? Tem uma senhora, o nome dela é Edna. A gente voltou em agosto do ano passado. No primeiro dia que voltou, eu olhei para ela e falei assim, a senhora é nova aqui. Ela falou assim, eu comecei a frequentar a igreja na pandemia. Eu falei, mas de onde veio a senhora? Ela disse, senhora, eu estava muito mal, a minha filha mora nos Estados Unidos, me disse assim, tem uma igreja perto de você, está aqui o site, começa a assistir. E eu comecei a assistir os cultos pela internet, abril do ano passado. E eu me converti. Eu nunca tinha vindo nessa igreja, hoje é o primeiro dia, mas eu conheci a Cristo nessa igreja, inclusive eu quero me batizar nessa igreja. E essa mulher foi batizada em dezembro. Então, uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade realmente cristã, centrada em Cristo, porque essa espiritualidade dá conta do nosso momento. A espiritualidade da prosperidade, com a economia quebrada, a espiritualidade do guru, aquele guru que está sempre na frente, ele está igual a gente agora, ele também não pode viajar, ele não tem, também, a igreja dele também está fechada. Então, é impressionante a espiritualidade genuína e vai ter um crescimento, uma busca profunda. O brasileiro está se mobilizando. Tu acredita que nós ainda viver aqui no Brasil um tempo especial, um avivamento em termos de país inteiro? Tu tem essa visão otimista? Eu acredito nisso, que vai ter uma onda muito forte de um avivamento. Tenho orado para que o máximo de pessoas aproveitem isso, porque vai ser uma bênção de Deus sobre nós. Eu acho que nós tivemos uma bênção de prosperidade, de bênção de um sopro econômico, que pastores e igrejas nem todos souberam aproveitar bem. Investimos pouco na obra missionária, nos preocupamos pouco com quem estava do lado, mas investimos no próprio bem-estar e na ostentação dos templos e viagens, e muito pastor ostentando pelo mundo. Mas tudo bem, isso já passou, e agora vem um vento de uma espiritualidade genuína, que nós, cristãos, pastores, tenhamos o compromisso de promover isso, mas que toda língua confesse e reconheça Jesus como Senhor. Então vamos continuar pregando. Nosso trabalho não é promover isso, nosso trabalho é pregar, nosso trabalho é se esforçar para falar do Cristo vivo, genuíno, presente entre nós, e Ele vai fazer a obra. Amém. Pastor, uma última pergunta. Nós temos aqui meditado aqui no Passo da Areia e feito a oração de Abacuque, que está lá em Abacuque 3, verso 2. Eu queria que tu dissesse o que essa oração ecoa, né, na tua vida. A oração fala o seguinte: ó Senhor, faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Como que essa oração de Abacuque repercute em você? Como que ela pode ser compreendida nesse momento que estamos vivendo? Essa oração, para mim, ela é um desejo do cumprimento de uma promessa. Eu tenho o texto, para mim, é a oração do desejo da promessa, e eu tenho meditado nessa direção que você acabou de dizer, no texto de Isaías 43. É esse texto que está na minha cabeça, é o que está premiando a nossa igreja aqui. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, e é este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então Deus está fazendo uma coisa nova, para que a glória seja dada para o nome dele. Essa oração de Abacuque é assim: Abacuque já tem a certeza que vai acontecer, então ele faz uma oração de promessa. Só que o que nós estamos vivendo hoje, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe uma ponte. Nós estamos hoje no meio da ponte. É nessa ponte que está a oração,
é nessa ponte que está a busca, é nessa ponte que está a entrega, é nessa ponte que está a dor, é nessa ponte que está o aprendizado, é nessa ponte que está a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então nós estamos atravessando a ponte. É nessa ponte que a gente prega todo domingo, todo dia, é nessa ponte que a gente ajoelha e dobra o joelho diante de Deus e chora diante dele, porque existe uma promessa, ela vai se cumprir e Deus fará coisas novas. Por quê? Para que a gente possa louvar o nome dele, para que o louvor de toda a terra, dos 4 cantos da terra, brote o louvor genuíno ao nome de Jesus. Eu acredito nisso, é assim que eu estou vendo, muito animado, a despeito de dolorido. Não tem como você não sentir a dor do outro, mas animado e encorajado. Essa dor vai passar. A morte com Cristo é vida, e Ele nos consola no meio da dor. Nós vamos chegar lá e ver esse dia lindo, de resplendor na glória do Senhor. Amém. Pastor Sidney, muito bom ouvir o amigo, inspirador, muita instrução, inspiração, encorajamento. Amém. Foi muito bom te ouvir. E eu queria então encerrar aqui a nossa conversa pedindo que tu faça as tuas palavras finais, aí, as tuas considerações finais. Amém. Você que é do Sul, eu tenho uma paixão, um amor especial pelos gaúchos, né, Cabral? E quantas vezes eu já me segurei para não ir no impulso ficar aí com vocês, né? Mas meu coração, um pedaço dele está aí com vocês. E a minha oração é que cada membro da Igreja do Passo da Areia, ou também do Brasil, onde está nos ouvindo, isso aqui vai para outros lugares, que você aproveite esse tempo. Tudo quebrou. Teologia quebrou, denominação quebrou, economia quebrou, a psicologia quebrou, nada, a medicina quebrou, nada dá conta deste momento, a não ser a presença e o poder de Jesus. Então, que você faça aquilo que é importante e aquilo que vai te manter de pé, que é busca ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Todo aquele que busca, encontra, todo que pede, recebe, todo aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Continue buscando a Jesus e você vai viver bem os próximos tempos, as próximas jornadas da sua vida. Amém. Valeu, pastor. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, amigo. Deus abençoe. Obrigado mesmo.